Bom dia a todos, meu nome é Fábio Pacheco e hoje apresentarei esse webinar onde falaremos como utilizar a mobilidade para alavancar os negócios de sua empresa. Nesta apresentação falaremos um pouco de como os dispositivos móveis podem ajudar a empresa a alcançar seus objetivos e quais são os pontos a se considerar ao definir uma estratégia eficiente e que alavanque todas as operações e ações que os funcionários podem tomar. Nós discursaremos sobre três temas, que são o problema da diversidade. Hoje os dispositivos móveis estão muito espalhados, temos muitas opções, e essa diversidade, por mais que à primeira vista pareça ser boa, ela traz algumas considerações e alguns problemas que devemos considerar. Em segundo, como aproveitar ao máximo a tecnologia ao meu dispor. Então, dentro de tantas opções, como eu posso fazer elas renderem o que eu espero, como eu posso de fato fazer que elas me ajudem, e o gerenciamento como aliado. Não adianta eu ter uma boa opção, comprar o melhor equipamento, ter todas as informações, mas eu não ter gerenciamento, eu não ter controle. Simplesmente comprei e eu não sei se estão utilizando. Então, falando sobre esses três pontos, discorrendo sobre esses três assuntos, chegaremos a um cenário onde a minha empresa, ou a empresa de vocês, qualquer empresa, pode utilizar a mobilidade como um aliado e alavancar os seus negócios. Primeiramente, falando um pouco dessa diversidade, temos muitos smartphones hoje no mundo. A previsão é que agora em novembro o número de smartphones e tablets supere o número de habitantes no planeta Terra. Já são mais de 7 bilhões de smartphones e tablets. E esse problema da diversidade, ele ocorre porque temos muitos dispositivos de várias marcas. As pessoas compram. É já um acessório comum no dia a dia das pessoas. Mas para nós pensarmos um pouco, temos que pesar a diversidade versus funcionalidade. Será que todo o dispositivo funciona da mesma maneira? Todos eles são iguais? Um tablet e um smartphone, eles têm as mesmas funções, trabalham do mesmo jeito? Um Samsung Galaxy e um iPhone e um Nokia Lumia, todos eles funcionam da mesma maneira? Com certeza todos eles fazem ligações, mas e o restante? Será que todos eles funcionam do mesmo jeito? Uma outra pergunta importante. Existem, claro que um iPhone, um Galaxy e um Lumia têm particularidades porque eles utilizam sistemas operacionais diferentes. Enquanto o iPhone utiliza o sistema operacional da Apple, que é o iOS, um Samsung Galaxy utiliza o Android e um Lumia o Windows Phone. Mas existem diferenças entre dispositivos utilizando o mesmo sistema operacional? O meu iPhone 5C é igual ao meu iPhone 6, 4S? O meu Galaxy S4 é igual ao meu Galaxy S5 ou ao meu Galaxy S3? Modelos diferentes da mesma marca, com o mesmo sistema operacional, ainda assim eles funcionam da mesma maneira? É uma consideração importante. E os recursos que eu tenho nesses dispositivos, eles são iguais em diferentes plataformas? Então, eu tenho um iOS e eu possuo a função FaceTime, onde eu posso utilizar a câmera para fazer chamadas com vídeo. Então, a minha empresa passa a utilizar esse recurso para diminuir os gastos, porque uma ligação de um iOS para outro não tem custos. Mas aí eu não tenho só iOS. Eu consigo ter esse recurso em uma outra plataforma? Eu consigo usar o FaceTime numa plataforma Android ou Windows Phone? Todas essas considerações precisam ser levantadas. A diversidade versus funcionalidade é muito importante. Se eu tenho a possibilidade de utilizar dispositivos móveis, e eles são diversos, será que eu terei os mesmos recursos, acesso às mesmas informações? Pensando nisso, eu trago uma informação aqui para vocês. Hoje, né, informação de julho de 2014, nós temos o mercado de smartphones da seguinte forma. Praticamente 85% é Android, basicamente 12% iOS, 2,7% Windows Phone, e aí o restante se divide em BlackBerry OS e outros, né? Dispositivos com sistema operacional próprio ou dispositivos com sistema personalizado, mas também de plataforma aberta. Claro, o mais popular é o Android. Você vai dizer, poxa, 85%, então eu vou apostar no Android.
Nós sabemos que a Apple tem uma estratégia muito forte, um ecossistema que funciona, a BlackBerry também tem um legado corporativo bem importante, mas olhando esse gráfico, é uma informação de 2014, do mês de julho, eu posso dizer, então tá, a minha aposta certa é o Android. Eu tenho mais dispositivos, ele está basicamente na mão de quase todo mundo, então eu vou utilizar um dispositivo Android. Mas pensando nessa diversidade, existe a fragmentação. Este outro gráfico nos dá uma ideia de quantos dispositivos diferentes existem hoje no mercado. Cada quadradinho desse é como se fosse um aparelho. E nós temos várias marcas. Então, nós com certeza conseguimos ver ali a Samsung com a maioria delas. Mas o mercado mundial ele é muito grande. Temos marcas aqui, temos a LG, a ZTE, Motorola, temos marcas que não conhecemos no Brasil, mas que tem bastante mercado, por exemplo, na China, que é um mercado consumidor gigantesco. E outras marcas que têm uma atuação local muito forte. Então, se você opta por uma solução como o Android, que é bastante fragmentada, tem isso a se observar também. Se cada um desses quadrados representa um dispositivo, será que esses dispositivos funcionam todos da mesma maneira? Com certeza não. A Samsung tem uma personalização do seu sistema operacional chamada TouchWiz, onde tem a carinha dela. A LG também personaliza o seu sistema operacional, assim como a HTC. Todos são Androids, podem ter as mesmas versões, mas as personalizações influem na experiência do usuário. E pensando nessa fragmentação, eu tenho que ter em mente que a minha escolha por um hardware, a minha escolha por um tablet ou um smartphone para que a minha empresa utilize, tem que ser fácil, tem que ser uma escolha que se torne transparente e torne o trabalho do meu funcionário, sim, de uma maneira fácil, que ele possa usar a mobilidade a seu favor, sem precisar pensar muito ou se esforçar muito para entender como aquele dispositivo funciona. Então, uma vez que a gente já percebeu que o sistema ele é amplo, fragmentado, que temos aí várias opções e que existe uma diversidade muito grande de smartphones e tablets, como eu faço para aproveitar ao máximo essa tecnologia? Então, a primeira coisa que precisamos pensar é homologue e padronize os dispositivos. O que isso significa? Homologar e padronizar os dispositivos. Eu tenho uma força de vendas, ele é uma força de vendas grande, 500, 1000, 1500 vendedores. Se eu deixar essa opção aberta, cada um leva o seu smartphone, cada um leva o seu tablet, ou se eu escolher 5 tablets diferentes e 6 smartphones diferentes, eu terei problemas. Eu terei problemas de suporte. O problema que um usuário tiver vai ser diferente do problema que outro usuário terá. Um não pode entender o que o outro está fazendo e quando tentar fazer algo parecido, se complicar e não conseguir atingir os mesmos resultados. Se é uma aplicação onde eu coloco informações importantes para a empresa, em dispositivos diferentes, essa informação provavelmente terá que ser colocada de maneira diferente, então terei que treiná-los. Então, o mais racional é homologar os dispositivos, testar aqueles que são indicados e padronizar. Posso dizer, olha, esses 3 são os autorizados, vocês podem utilizar qualquer smartphone ou qualquer tablet, desde que sejam esses 3 modelos. E o mais importante, se forem de plataformas diferentes, hoje as mais populares iOS e Android, por exemplo, o mais indicado é que eu utilize aplicações multiplataformas. Aplicações que funcionam tanto em um quanto em outro. Em muitos casos, se nós usarmos uma linguagem que ela se adapta, como por exemplo o HTML5, que na imagem ali é citada, ele é uma linguagem que roda no browser e vai se adaptar à realidade do dispositivo. Ela é multiplataforma, pode funcionar tanto no computador, quanto no tablet, quanto no smartphone. E ela vai facilitar a experiência do usuário, porque, salvo algumas exceções, ela terá o mesmo comportamento e o mesmo visual em todas as plataformas. Quando se desenvolve um aplicativo, por exemplo, no iOS, para um aparelho da Apple, deve-se seguir um padrão visual, que é chamado look and feel da aplicação. Então, seguindo esse padrão, você vai ter a aplicação com cara de iOS, cara de aplicação da Apple. No Android, você tem já um outro look and feel, uma outra carinha, mas funciona da mesma maneira. O importante é que essa mesma aplicação, sem grandes alterações, vai funcionar em várias plataformas diferentes, tablets, smartphones e computador, e é a melhor realidade. Se eu tiver que desenvolver, digamos que eu tenha no meu parque um iOS e 2 Androids diferentes, o meu esforço de programação será 3. Eu programarei uma vez, desenvolverei o aplicativo para uma plataforma,
redesenharei, adaptarei e escreverei de novo para outra e farei o mesmo para a terceira. Já numa linguagem multiplataforma, eu desenvolvo uma vez e faço pequenos ajustes quando necessário. Então, essa é uma outra informação muito importante, é uma dica a se levar em consideração. Optar sempre por linguagens multiplataformas. Um outro ponto importante para tirar o máximo dessa tecnologia é investir em atualizações e usabilidade. Então, existem casos de empresas que têm um parque de smartphones e tablets muito interessante, grande até, mas quando se vai buscar essas informações, os dispositivos estão obsoletos. Um exemplo é, hoje temos o Android na versão 4.4 superior, né, com pequenas atualizações, mas é o Android KitKat. Se temos esse dispositivo, ele tem os melhores recursos, a melhor integração, está sempre sendo trabalhado para trazer uma experiência mais limpa para o usuário, e a minha empresa comprou vários dispositivos e no parque ela tem Android 2.3, de 3, 4 anos atrás, 3.2, 4.1, 4.2 e 4.4. Cada versão do Android tem uma limitação. Então é interessante que eu sempre tenha um dispositivo mais recente, com o sistema operacional mais atualizado. E alguém pode se perguntar, poxa, mas eu comprei um smartphone há um ano, a gente trocou o parque aqui, 200 aparelhos há um ano, e ele não permitia atualização para o Android mais recente. Tudo bem, então quando forem comprar, verifiquem se aquele dispositivo que está sendo adquirido, ele permitirá atualização para o sistema posterior. Às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas ele te dá essa vantagem. Porque se nós comprarmos aquele que não é possível fazer nenhuma atualização, pode ficar limitada a sua funcionalidade. Com o iOS isso já ocorre de maneira diferente. A Apple sempre lança uma atualização, todo ano, ela vem fazendo isso há muitos anos, e essa atualização ela ocorre numa série de dispositivos. Hoje nós temos o iPhone 6, então teríamos lá 3 ou 4 dispositivos que usariam essa solução, e você pode atualizar para o iOS 11. Então, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de utilizar essa vantagem, né, de ter as atualizações e investir em usabilidade. A usabilidade significa que, tendo uma atualização, um software mais recente, esse dispositivo vai ter mais recursos e será mais fácil para o usuário compreender e utilizá-lo. E uma outra informação importante é pensar em acessórios que ajudem o funcionário. Então, para aproveitar ao máximo a usabilidade, se eu estou falando, por exemplo, de força de vendas, não é ideal comprar 1.000, 1.500 tablets ou smartphones e pedir para o meu funcionário ir para a rua trabalhar. E aí ele entra no carro e não tem como carregar, porque depois de 3, 4 horas rodando, sua bateria acabou, ele já não pode utilizar aquele recurso como ferramenta de trabalho. O mesmo valeria numa situação como médicos. Médicos estão utilizando os tablets ou smartphones para ler o prontuário do seu paciente. Então ele está no escritório, ele tem um carregador, mas ele precisa fazer um atendimento, o dispositivo fica ali, some, cai no chão. Então é importante pensar em acessórios que garantam que esse dispositivo continue funcionando e também facilite a vida do usuário, dê mais segurança, traga mais cuidado. Se a pessoa trabalha, por exemplo, com som, e aqui é importante, olha, eu preciso filmar, gravar, por que não um fone de ouvido, um suporte para ser utilizado como câmera? É importante também pensar em acessórios. Então, quando se tem essa possibilidade, pensar em padronização e homologação, aplicações multiplataformas, em sempre ter um sistema operacional mais atual e em acessórios que ajudem, né, o funcionário a, de fato, tirar o máximo proveito dessa ferramenta de trabalho. E não bastando, né, não pensando apenas nisso, nós temos também um grande aliado que é o gerenciamento. Então, sem controle, não há gestão. Eu não consigo gerir o que eu não sei que eu tenho, não consigo controlar. Então, sem controle não há gestão. Quando eu tenho gestão, eu garanto que os recursos estejam disponíveis a todos. Eu controlo, eu sei quem tem e quem não tem. Uma maneira de se fazer isso é utilizando uma plataforma de gestão de dispositivos móveis, né, o famoso MDM. Mas uma vez que eu tenho gestão, eu garanto que todos tenham acesso à mesma informação. Digamos que eu sou uma indústria, eu trabalho numa indústria de farmacêutica ou no instituto de pesquisa. Investi 2 milhões em equipamento.
Tem as pessoas na rua fazendo o trabalho delas, entreguei o dispositivo e essas pessoas foram trabalhar. Foram 2 milhões de dispositivos e 200 mil desenvolvendo um aplicativo. E ninguém usa esse aplicativo. E aí quando me perguntam, Fábio, nós investimos 200 mil, quantas pessoas estão utilizando esse aplicativo, o que estão achando dele? Eu não sei, porque eu não tenho o menor controle. Eu entreguei o tablet ou o smartphone, a pessoa foi trabalhar e eu não sei quem está usando, quem baixou. Então, com uma ferramenta de gestão, trabalhando com esse controle, eu consigo garantir que todos os dispositivos terão essa aplicação e que essa aplicação não poderá ser apagada, ela estará bloqueada, ela será uma aplicação obrigatória, como se tivesse um cadeado. Nessa imagem dá para ver, temos ali 3 aplicações, essas aplicações estão cadeadas, ninguém consegue apagar, e elas são aplicações para trabalho. Eu posso até travar o meu dispositivo apenas naquela aplicação. Eu consigo também identificar os desvios de uso, como a ferramenta de controle de telecom, por exemplo. Eu consigo ver que essas pessoas que deveriam estar utilizando o dispositivo para trabalho, o médico poderia estar lá lendo o prontuário, ele também está fazendo ligações. Está colocando o chip dele, fazendo ligações, utilizando fora do horário de trabalho, no fim de semana. Tem algum problema? Não sei. A empresa pode arcar com esses custos, pode não arcar com esses custos, mas é um desvio de uso. Não foi para isso que a empresa investiu dinheiro. Ela investiu dinheiro, será uma ferramenta de trabalho. E aí conseguimos ver com a ferramenta de MDM, por exemplo, que a maior parte do tempo ele não é utilizado para trabalho. E com uma ferramenta de controle e gestão com processos bem definidos também, que não adianta ter a melhor ferramenta, o melhor software, tem que se ter processos. Então, com processos bem definidos, conseguimos prevenir custos desnecessários. Então, se temos acessórios que garantem que o meu dispositivo será mais resistente, uma capinha, um case, né, que você consegue proteger esse dispositivo, eu consigo evitar custos de manutenção. Custos desnecessários. Imaginem que eu tenho o dispositivo, eu estou trabalhando fora do escritório, deixei ele no restaurante, consegui recuperar em 20 minutos porque eu liguei para a empresa que faz a gestão, perguntei onde estava, ele olhou lá pela localização, utilizando o GPS me disse, está no endereço X. Voltei lá e peguei. Se eu não tivesse esse controle, essa gestão, eu nem lembraria e lá se vai mais um equipamento. Um custo de, eu teria que comprar um novo, repor. R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, não sei, mas seria um custo desnecessário. Então, o controle e a gestão, eles são aliados muito fortes nessa batalha que é gerenciar, né, ter esses recursos na mão dos nossos usuários. Já fazemos isso com o notebook, devemos fazer isso também com outros dispositivos. Além disso, temos que pensar que a integração com sistemas corporativos é muito importante. Então, quando estamos trabalhando, podemos receber todas essas informações, as informações de trabalho, em meu dispositivo. Eu consigo transformar meu dispositivo móvel em mais uma ferramenta de trabalho de fato. E os recursos da empresa, eles são acessados como se eu estivesse no meu escritório, como se eu estivesse na minha mesa. Claro, na minha mesa eu tenho algumas coisas que eu não vou ter nunca no smartphone, né? Eu tenho papel, posso pegar no papel, mas uma decisão que eu posso tomar sentado num café, esperando um avião decolar, um gráfico que eu posso analisar de qualquer lugar, às vezes no banco de um passageiro. Eu consigo fazer tudo isso utilizando qualquer ferramenta que me transforme a mobilidade numa grande aliada no objetivo da empresa. E tudo isso nós devemos pensar, tá, Fábio, existe alguma marca que você recomenda? Existe algum equipamento que é mais importante? Tudo isso vai depender da estratégia da empresa. O que eu sempre recomendo não adianta eu chegar aqui e defender uma marca, dizer, olha, a Apple é melhor, a Samsung é melhor, a HTC é melhor. O que é importante é a empresa primeiro definir o que ela precisa e depois buscar aquela melhor solução. Eu diria que hoje temos, por exemplo, a Intel. A Intel ela é a fabricante de chips, e esses chips vão em smartphones e vão em tablets. E ela investe bastante em tecnologia e inovação, e ela traz isso para as suas soluções. Então, se existem, a Intel trabalha com tablets com Android, tablets com Windows, em diversas marcas diferentes. Isso vale com um alerta. Olha, eu quero um smartphone, um tablet que permita que os meus funcionários façam determinada ou tenham acesso a determinada informação. Uma consultoria poderia ajudar vocês a desenhar uma estratégia para que cheguem lá.
Mas sempre levando em conta que o hardware é a porta de acesso. A informação, as funcionalidades, elas não estão atreladas à marca, estão atreladas à sua necessidade. Então, revisando tudo que a gente falou, começamos entendendo um pouco o mercado. Esse mercado é bem amplo, temos vários dispositivos, vários fabricantes, é fragmentado, então temos que pensar em estratégias para que torne isso algo mais condizente. Pensamos em diminuir essa diversidade, homologar, criar um controle, trabalhar com aplicativos multiplataformas, trazer, de certa forma, essa variedade, buscando o melhor dela para a nossa realidade, para a nossa estratégia. E, por último, é necessário, eu insisto muito nisso, que haja controle e gestão. Sem controle não há gestão. Então, se não houver controle, mas houver investimento, nunca poderá se medir o retorno desse investimento. É como eu ter um funcionário e não controlar as horas que ele trabalha. Não rigidamente, não, mas se não tem ideia o quanto tempo ele demora para terminar uma atividade, eu nunca vou saber se eu estou pagando muito ou pouco para ele. Então a gente sempre tem que ter controle para se ter gestão. Tudo isso em mobilidade pode ser encontrado em nosso website. Então, temos aqui o site da Navita, onde fala um pouco dos nossos serviços em gestão de telecom. Temos também a gestão de dispositivos móveis, as nossas parcerias, que são com operadoras, fabricantes, canais, etc. Então, caso queiram conhecer, né, como nós trabalhamos, temos aqui nossos fabricantes fornecedores de ferramentas de controle e também de smartphones, todos eles uma parceria bem forte com a Navita, temos informações a prover, podemos explicar melhor sobre essas tecnologias, tanto de hardware quanto de software, sistemas operacionais ou ferramentas de gestão, e também temos o conteúdo de nossos webinars disponíveis na internet, bem como notícias e artigos que são bem interessantes. Caso tenham interesse, podem acessar artigos, temos aqui informações sobre as principais tecnologias, principais possibilidades de controle, gestão e também de escolha. E também temos as nossas notícias, falando também sobre esse mercado interessantíssimo que é o mercado de mobilidade. Caso tenham alguma dúvida, eu tenho agora 5 minutos, eu posso olhar se alguém tem alguma pergunta e também deixarei aqui o nosso contato da empresa para que possamos atendê-los em eventual necessidade ou dúvida futura. Ok? Deixa eu dar uma olhada. Estávamos lendo aqui as dúvidas, né? E, bom, o HTML5 é uma opção, tá? Foi perguntado aqui se existe alguma outra linguagem multiplataforma. O HTML5 é uma opção. O Java ele é lido por praticamente todas também. Então, você tem a linguagem Java, JavaScript, se pode utilizar outras linguagens híbridas. O que se utiliza muito hoje aplicações que fazem a conversão do seu código. Você escreve, por exemplo, em C Sharp, uma linguagem de programação, ele já transforma ela numa linguagem multiplataforma, reescrevendo o código em HTML5 ou JavaScript, enfim, existe essa opção também. A mais popular hoje é HTML5 para rodar no browser, mas você também tem, quando se existe a possibilidade de escrever os aplicativos na linguagem nativa,
a possibilidade de utilizar essas plataformas também. São plataformas de desenvolvimento, onde se desenha a solução, se escreve, e aí no final ela já transforma. Por exemplo, eu quero que esse mesmo aplicativo funcione no Android e no iOS. Então, para o Android ele transforma em Java, para o iOS, de repente em C Sharp, por exemplo. Então, existe essa possibilidade. Ou desenvolver já em HTML5, que garante que funcionará num navegador que os smartphones e os tablets provêm. E pensando em iOS, o navegador que é o Safari, ele funciona tanto no Mac, no computador, quanto no iPad, quanto no iOS, é o mesmo navegador. E o Android, que você pode utilizar o Chrome. O Google Chrome vai no computador, vai no seu tablet e também no seu smartphone. E se for o caso, vai até no seu iOS, porque ele é um aplicativo que pode ser baixado. Então, linguagens, plataformas existem, as plataformas leem, não só HTML5 como o JavaScript também, mas por look and feel ela é mais utilizada porque ela roda no navegador sem muitas alterações. Mas existem também, caso você queira mandar um e-mail com algumas recomendações, existem ferramentas de desenvolvimento que transcrevem para as linguagens nativas um código escrito em determinada linguagem para um ou outros dois códigos para serem lidos por essas plataformas. Ok? Também me foi perguntado se existe algum tablet que é recomendado para ser utilizado na rua. Bom, basicamente todos eles, mas o que vai ser importante é o quanto essa empresa precisa desse recurso e qual a necessidade do seu funcionário. Existem tablets que vão de 7 polegadas a 12 polegadas. Um tablet de 7 polegadas ele é pequeno, ele é maior que o smartphone, mas ele não cabe num bolso, ele fica grande, mas ele pode ser utilizado. Então, um tablet de 7 polegadas para uma tarefa rápida, ele funciona. De repente, para um restaurante. Agora, um tablet de 12 polegadas, ele é maior que um caderno universitário. Caso ele vá ser utilizado na rua, é mais difícil carregar, é necessário uma bolsa. É assim, ele é mais prático que o notebook, mas ele pode ser utilizado na rua também. O que é importante é que, independente de qual tamanho, um acessório que proteja esse equipamento é muito importante também. Ele é sensível, pode cair no chão e quebrar, pode ser riscado, ele pode ser utilizado num ambiente com bastante poluição. Então é importante controlar, ter uma película, mas sem citar marcas, é sempre importante buscar aquele que lhe dá o maior conforto e também pode lhe dar maior qualidade. Bom, temos mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver como a gente está de tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, existem sim ferramentas que fazem essa conversão. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma agora. O que nós temos hoje a Navita, com sua experiência de desenvolvimento, ela tem a possibilidade de ajudar vocês com aplicações também. Tem experiência, né? Hoje nós não temos uma unidade de desenvolvimento, mas nós temos essa expertise. Me foi perguntado se existe alguma plataforma que faça essa conversão, né? Sim, existem. Deixa eu só tentando me recordar. Deixa eu ver. Hum, creio que eu posso responder por e-mail, mas agora eu não me lembro de nenhuma. Embora tenhamos, sim, possibilidade de utilizá-las, foi uma pergunta que me pegou de surpresa. Assim. Confesso que as opções existem, mas geralmente nós trabalhamos com código nativo. Não seria nenhuma uma surpresa se os próprios fabricantes dessem essa possibilidade, né, de você desenvolver na linguagem deles, mas como você teria que desenvolver 3, 4 vezes, existem essas plataformas que fazem o meio de campo. Bom, eu deixarei meu e-mail aqui, até porque se eu fosse pesquisar nesse momento, eu demoraria um pouquinho, mas vocês podem entrar em contato com a Navita e eu posso responder ainda hoje, se for o caso, tá? Então, aqui eu deixo o meu e-mail, e aí eu posso passar 2 ou 3 opções de plataformas que fazem esse desenvolvimento. Então, esse é o meu contato da Navita. E também existe o telefone da empresa, caso alguém precise de alguma informação.
Ok, pessoal? Então, dúvidas posteriores ou necessidade de qualquer informação, por favor, tentem entrar em contato por esses canais e aí nós podemos conversar mais. Esse webinar ficará disponível na internet, no nosso website, para que vocês possam consultar. E agradeço muito a participação de todos, ok? Nosso tempo se esgota e tenham todos um bom dia.